14 de julho de 1992, 2h47 da manhã. Um morador em Sacramento, Califórnia, liga para o 911 para relatar sons de luta vindos de um apartamento vizinho. A polícia chega em 6 minutos. Eles encontram a porta do apartamento levemente entreaberta. Dentro, descobrem uma cena de crime que assombrará os investigadores pelos próximos 32 anos. A vítima morava sozinha em um apartamento no térreo com uma porta de vidro deslizante que se abria para uma pequena área de pátio. Aquela porta havia sido forçada. A tela estava cortada. Alguém havia entrado por aquela porta em algum momento depois da meia-noite. Os investigadores processaram a cena imediatamente. Coletaram impressões digitais da moldura da porta e das superfícies internas. Fotografaram tudo. Documentaram os pontos de entrada e saída. Coletaram evidências biológicas de múltiplos locais no apartamento e enviaram tudo para o laboratório criminal para análise. Eles tinham DNA, tinham impressões digitais, tinham um método claro de entrada. Entrevistaram vizinhos que relataram ter visto um veículo suspeito na área no início daquela noite. Seguiram cada pista. E então o caso esfriou. Por 32 anos, as evidências ficaram guardadas. O perfil de DNA foi inserido no CODIS, o Banco de Dados Criminal Nacional, mas nunca correspondeu a ninguém. As impressões digitais foram rodadas pelo AFIS, o Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, sem resultados. A investigação estagnou. Novos casos tiveram prioridade. Os detetives que originalmente trabalharam no caso se aposentaram. O arquivo foi transferido para a unidade de casos frios. A família esperou. 32 anos esperando por justiça. 32 anos se perguntando se a pessoa responsável seria algum dia pega. 32 anos vendo outros casos serem resolvidos enquanto o deles permanecia frio. Mas em 8 de março de 2024, tudo mudou. Deputados do escritório do xerife do condado de Sacramento prenderam um homem em sua casa em Nevada. Ele foi levado sob custódia sem incidentes. Agora ele enfrenta acusações por um crime que cometeu em 1992. Um crime que ele pensou ter escapado por mais de 3 décadas. A descoberta veio da mesma tecnologia que pegou o Golden State Killer em 2018. Análise genealógica de DNA. Uma técnica que não existia em 1992. Uma técnica que usa bancos de dados de DNA de consumidores para identificar suspeitos através de seus parentes distantes. Uma técnica que está revolucionando investigações de casos frios em todo o país. Por 32 anos este caso estava frio. O suspeito viveu uma vida normal. Ele se casou, teve uma carreira, mudou-se para outro estado. Ele provavelmente pensou que o caso nunca seria resolvido, que 32 anos eram tempo suficiente, que a tecnologia nunca alcançaria crimes cometidos no início dos anos 1990. Ele estava errado. Antes de irmos mais longe, preciso saber algo. De onde você está assistindo agora? Sério, deixe sua localização nos comentários. Você está no Brasil, nos Estados Unidos, em algum outro lugar do mundo? Quero ver até onde essa história está alcançando. Quantas pessoas estão prestando atenção à justiça finalmente sendo feita após 32 anos? E se você se importa em ver casos frios resolvidos, em ver vítimas conseguindo justiça mesmo décadas depois, você precisa se inscrever no Cold Case agora. Aperte o botão de inscrição, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma atualização e deixe seu like porque isso empurra essa história para mais pessoas que precisam ouvi-la. Nós nos especializamos em casos que a polícia esqueceu, casos que esfriaram, casos onde famílias estão esperando décadas por respostas. Nós cavamos nas evidências, seguimos as novas tecnologias, rastreamos as descobertas que estão finalmente trazendo justiça a essas vítimas esquecidas. Este caso ficou frio por 32 anos, mas as evidências nunca desapareceram. E em 2024, essas evidências finalmente levaram a uma prisão. É exatamente isso que acontece quando detetives de casos frios se recusam a desistir. Quando eles usam todas as ferramentas disponíveis. Quando eles reconhecem que o tempo não apaga evidências, apenas espera a tecnologia alcançar. Agora, vamos mergulhar em como os investigadores finalmente resolveram este caso frio de 32 anos e levaram o suspeito à justiça em 2024. Quando os investigadores de Sacramento processaram a cena do crime em julho de 1992, eles seguiram todos os protocolos disponíveis na época. Coletaram evidências biológicas de múltiplos locais. Documentaram tudo meticulosamente.
enviaram amostras para o Laboratório Criminal do Departamento de Justiça da Califórnia para análise de DNA. Em 1992, a tecnologia de DNA ainda era relativamente nova em investigações criminais. A primeira condenação baseada em evidência de DNA nos Estados Unidos havia ocorrido apenas em 1987, 5 anos antes. As técnicas estavam melhorando rapidamente, mas tinham limitações significativas comparadas ao que temos hoje. O laboratório conseguiu extrair um perfil de DNA das evidências. Eles tinham um perfil completo de um homem desconhecido. Isso era enorme. Evidência de DNA que poderia definitivamente excluir suspeitos e potencialmente identificar o perpetrador se eles pudessem encontrar uma correspondência. Mas havia um problema. Na verdade, vários problemas. Primeiro, o CODIS, o Sistema Combinado de Índice de DNA que permite agências policiais compararem perfis de DNA entre jurisdições, ainda estava sendo desenvolvido em 1992. Ele não estaria totalmente operacional nacionalmente até 1998, 6 anos após este crime. Então, mesmo que os investigadores tivessem um perfil de DNA, eles não podiam rodá-lo através de um banco de dados nacional procurando por correspondências. Eles só podiam compará-lo diretamente a suspeitos específicos que identificavam por outros meios. Segundo, mesmo depois que o COD se tornou operacional, ele continha apenas perfis de DNA de criminosos condenados em certas categorias de crimes. Diferentes estados tinham leis diferentes sobre quais crimes exigiam coleta de DNA. Se o perpetrador deste crime de 1992 nunca tivesse sido condenado por uma ofensa qualificada ou nunca tivesse sido preso, seu DNA não estaria no CODIS, não importa quantos anos passassem. Terceiro, análise genealógica de DNA, a técnica que finalmente resolveu este caso, não existia em forma alguma em 1992. Empresas de testes de DNA de consumidor como 23andMe e Ancestry.com não foram lançadas até meados dos anos 2000. Os bancos de dados que investigações genealógicas dependem, bancos de dados contendo milhões de pessoas que voluntariamente submeteram seu DNA para aprender sobre sua ancestralidade, não existiam. A metodologia para usar esses bancos de dados para resolver crimes ainda não havia sido desenvolvida. Então, os investigadores em 1992 fizeram tudo certo. Eles coletaram as evidências, conseguiram um perfil de DNA, inseriram no CODIS uma vez que esse sistema ficou disponível. Periodicamente rodavam o perfil procurando novas correspondências conforme o banco de dados crescia. Entrevistaram testemunhas, seguiram dicas, mantiveram o caso ativo pelo máximo de tempo que puderam, mas eventualmente as pistas secaram. O DNA nunca correspondeu a ninguém no CODIS. A investigação estagnou. Após vários anos de trabalho intensivo sem nenhuma descoberta, o caso foi para os arquivos de casos frios. Ele ficou lá por décadas. Não esquecido pela família. Não esquecido pelos investigadores originais. Mas efetivamente congelado. Esperando algo mudar. Esperando nova tecnologia. Esperando uma oportunidade que parecia que nunca viria. Deixe-me explicar o que isso significa e por que este caso não pôde ser resolvido por 32 anos, apesar de ter evidência sólida de DNA. O perfil de DNA da cena do crime de 1992 era de boa qualidade. Era completo o suficiente para propósitos de identificação. Se os investigadores tivessem um suspeito específico, eles poderiam comparar o DNA daquele suspeito ao perfil da cena do crime e obter uma resposta definitiva. Mas sem um suspeito, o DNA apenas ficou no banco de dados, esperando por uma correspondência que nunca veio. A cada poucos anos, detetives de casos frios revisavam o arquivo. Eles rodavam o DNA pelo CODIS novamente, esperando que um novo criminoso tivesse sido adicionado que correspondesse ao perfil. Eles olhavam para novas técnicas investigativas e consideravam se algo poderia ser aplicado a este caso. Eles entravam em contato com a família para deixá-lo saber que o caso não havia sido esquecido. Mas nada mudava. O DNA não correspondia a ninguém. Nenhuma nova testemunha aparecia. Nenhuma nova evidência física era descoberta. O caso permanecia frio. Então, em 2018, algo revolucionário aconteceu em um caso completamente diferente. O Golden State Killer,
que havia aterrorizado a Califórnia nos anos 1970 e 1980 com uma série de crimes violentos, foi preso após 44 anos. A descoberta veio de uma nova técnica investigativa: análise genealógica de DNA. Investigadores trabalhando no caso do Golden State Killer tinham DNA de múltiplas cenas de crime, mas nunca havia correspondido a ninguém no CODIS, apesar de décadas de busca. Então, eles tentaram algo diferente. Eles carregaram o perfil de DNA no GEDmatch, um banco de dados genealógico público, onde pessoas que fizeram testes de DNA de consumidor podem carregar seus resultados para encontrar parentes. O DNA do Golden State Killer não correspondeu diretamente a ninguém no banco de dados, mas mostrou correspondências parciais com parentes distantes. Pessoas que compartilhavam marcadores genéticos suficientes para indicar que tinham um ancestral comum com a pessoa que deixou DNA naquelas cenas de crime. Genealogistas genéticos, então, usaram essas correspondências parciais para construir árvores genealógicas. Eles trabalharam retroativamente das correspondências de DNA para identificar ancestrais comuns, depois para frente através de gerações para identificar todos os descendentes daqueles ancestrais. Eles reduziram as possibilidades usando idade, localização e outros fatores. Eventualmente identificaram um suspeito. Seu DNA foi comparado diretamente à evidência da cena do crime. Correspondeu. Ele foi preso e depois se declarou culpado. Aquela prisão de 2018 mudou tudo para investigações de casos frios em todo o país. Provou que a análise genealógica de DNA poderia resolver casos que haviam estado frios por décadas. Casos onde o DNA nunca havia correspondido a ninguém no CODIS. Casos que pareciam insolúveis. Após a prisão do Golden State Killer, unidades de casos frios nacionalmente começaram a revisar seus casos não resolvidos com evidência de DNA. Começaram a identificar casos que poderiam potencialmente ser resolvidos usando análise genealógica. Começaram a fazer parcerias com genealogistas genéticos e laboratórios privados que se especializavam nesta técnica. O caso de Sacramento de 1992 foi um daqueles casos identificados para análise genealógica. Tinha evidência sólida de DNA da cena do crime. Havia estado frio por décadas sem correspondência no CODIS. Era exatamente o tipo de caso que esta nova tecnologia poderia potencialmente resolver. Mas o processo de resolvê-lo levaria vários anos a mais de trabalho meticuloso. A análise genealógica de DNA não é rápida ou simples. Requer expertise especializada, recursos significativos e frequentemente meses ou até anos de pesquisa cuidadosa. O escritório do xerife do condado de Sacramento começou a trabalhar com o Departamento de Justiça da Califórnia e empresas privadas de genealogia forense em 2022, 30 anos após o crime. Eles faziam parte de uma nova geração de investigadores de casos frios que entendiam esta tecnologia e sabiam como usá-la efetivamente. Pergunta rápida antes de continuarmos: que horas são aí agora? Deixe-nos saber nos comentários. Estou curioso quantos de vocês estão assistindo isso tarde da noite, mergulhando em casos frios que estiveram sem solução por décadas. Quantos estão assistindo durante o intervalo do almoço? Quantos estão começando o dia com este caso? Deixe a hora nos comentários. Agora, vamos falar sobre exatamente como a análise genealógica de DNA funciona e como levou os investigadores a um suspeito 32 anos após o crime. O processo de análise genealógica de DNA é metódico e incrivelmente detalhado. Requer uma combinação de ciência forense, expertise em genealogia genética e trabalho investigativo tradicional. Aqui está como se desenrolou neste caso. Primeiro, os investigadores precisavam garantir que a evidência de DNA de 1992 fosse adequada para análise genealógica. O DNA havia sido armazenado adequadamente por 32 anos, mas precisava ser reprocessado usando técnicas modernas para gerar o tipo específico de dados genéticos necessários para bancos de dados genealógicos. A análise forense tradicional de DNA olha para um pequeno número de marcadores genéticos, geralmente 13 a 20 locais específicos no genoma chamados marcadores STR. Estes são suficientes para comparar o DNA de uma pessoa com outra, para inserir perfis no CODIS e para propósitos de identificação em tribunal. Mas bancos de dados genealógicos usam um tipo diferente de informação genética chamado SNPs, polimorfismos de nucleotídeo único, que examinam centenas de milhares de locais através do genoma.
Os investigadores de Sacramento tiveram suas evidências de 1992 reprocessadas para gerar dados SNP adequados para análise genealógica. Este é um processo delicado, especialmente com evidências mais antigas, mas técnicas modernas podem frequentemente extrair perfis SNP utilizáveis, mesmo de amostras degradadas ou limitadas. Uma vez que tiveram o perfil SNP, eles o carregaram em bancos de dados genealógicos. Não diretamente em bancos de dados de consumidores como Ancestry ou 23andMe. Essas empresas geralmente não permitem uploads de aplicação da lei, mas em bancos de dados como GetMatch e Family Tree DNA, que permitem o uso de aplicação da lei para investigações de crimes violentos sob diretrizes específicas. O perfil foi carregado sob protocolos estritos. Os bancos de dados foram pesquisados por correspondências parciais, e eles encontraram várias. Nenhuma das correspondências eram parentes próximos como pais, irmãos ou filhos. Essas teriam sido fáceis. Em vez disso, as correspondências eram parentes distantes, primos de segundo grau, primos de terceiro grau, primos de quarto grau, pessoas que compartilhavam um ancestral comum com o perpetrador em algum lugar nos anos 1800 ou início de 1900. É aqui que a genealogia genética se torna tanto arte quanto ciência. Os investigadores fizeram parceria com genealogistas genéticos profissionais que se especializam em construir árvores genealógicas a partir de correspondências de DNA. Esses genealogistas começaram o processo meticuloso de trabalhar retroativamente através da história. Eles começaram com as correspondências de DNA que haviam encontrado no banco de dados. Digamos que encontraram uma correspondência de primo de terceiro grau. Isso significa que o perpetrador e esta correspondência de DNA compartilham bisavós. O trabalho do genealogista é identificar esses ancestrais comuns, depois traçar para frente através de todos seus descendentes para identificar cada pessoa viva hoje que poderia potencialmente ser a fonte do DNA da cena do crime. Isso requer acesso a registros genealógicos, certidões de nascimento, certidões de óbito, registros de casamento, dados censitários, obituários, árvores genealógicas postadas online por genealogistas amadores, documentos históricos. Os genealogistas constroem árvores genealógicas massivas, contendo centenas ou até milhares de indivíduos, rastreando cada ramo da família dos ancestrais comuns para frente até o presente. Conforme constroem essas árvores, eles reduzem as possibilidades usando fatos conhecidos sobre o perpetrador. Neste caso, o crime ocorreu em 1992 em Sacramento, então o perpetrador tinha que estar naquela área geográfica naquele momento. As evidências sugeriam um perpetrador masculino. A idade poderia ser estimada dentro de uma faixa baseada em descrições de testemunhas e na natureza do crime. Esses fatores eliminam muitos ramos da árvore genealógica. O processo levou meses. Múltiplos genealogistas genéticos trabalharam em construir e verificar as árvores genealógicas. Eles tinham que garantir precisão a cada passo, porque um único erro, uma conexão errada entre gerações, poderia enviar a investigação por um caminho sem saída. Eventualmente, após examinar milhares de indivíduos através de múltiplas linhas familiares, os genealogistas reduziram as possibilidades para um pequeno grupo de candidatos. Homens na faixa etária certa que viviam em ou tinham conexões com Sacramento em 1992, que descendiam dos ancestrais comuns identificados através das correspondências de DNA. Um nome continuava aparecendo na pesquisa. Um homem que havia vivido em Sacramento no início dos anos 1990, que se encaixava na faixa etária, que não tinha álibi para a noite do crime, que havia se mudado da Califórnia anos atrás. A análise genealógica sugeria que ele poderia estar relacionado às correspondências de DNA exatamente da maneira que o faria a fonte do DNA da cena do crime. Mas a análise genealógica sozinha não é suficiente para uma prisão. É uma ferramenta investigativa que aponta os detetives em direção a um suspeito. Não é evidência direta de culpa. Para fazer uma prisão e seguir adiante com o processo, os investigadores precisavam confirmar as descobertas genealógicas com uma comparação direta de DNA. É aqui que o trabalho de detetive tradicional entra em jogo novamente. Os investigadores precisavam obter uma amostra de DNA do suspeito para comparação com a evidência da cena do crime. Eles tinham várias opções. Eles poderiam abordar o suspeito diretamente e solicitar uma amostra voluntária de DNA.
mas isso arrisca alertá-lo de que ele está sob investigação, potencialmente dando-lhe tempo para fugir ou destruir evidências. Eles poderiam buscar um mandado de busca obrigando-o a fornecer uma amostra de DNA. Mas isso requer mostrar a um juiz que eles têm causa provável para acreditar que este indivíduo específico cometeu o crime. A análise genealógica fornece evidência circunstancial forte, mas os tribunais ainda estão determinando exatamente quanto peso dar a ela para propósitos de mandado. Ou eles poderiam usar o que é chamado de DNA abandonado. Se uma pessoa descarta um item em público, como uma xícara de café, um cigarro ou um guardanapo, e os investigadores coletam aquele item, o DNA nele pode ser testado e usado para propósitos de comparação. Não há expectativa de privacidade para itens que você joga fora em público. Os investigadores de Sacramento escolheram a abordagem de DNA abandonado. Em fevereiro de 2024, eles conduziram vigilância sobre o suspeito em sua casa em Nevada. Observaram-no descartando itens em público. Coletaram aqueles itens e os enviaram para o laboratório para teste de DNA. O laboratório extraiu DNA dos itens abandonados e comparou-o com a evidência da cena do crime de 1992. Foi uma correspondência. Após 32 anos, eles tinham seu suspeito. A análise genealógica havia apontado para a pessoa certa. O DNA abandonado confirmou com absoluta certeza. Em 8 de março de 2024, deputados do xerife do Condado de Sacramento, trabalhando com a aplicação da lei de Nevada, prenderam o suspeito em sua casa. Ele foi extraditado para a Califórnia e acusado de crimes relacionados ao caso de 1992. Ele está atualmente sendo mantido sem fiança aguardando julgamento. Por 32 anos, ele viveu sem consequências. Ele seguiu em frente com sua vida. Ele provavelmente pensou que tinha escapado, que 1992 era tempo demais atrás, que o caso estava esquecido, que a tecnologia nunca alcançaria. Ele estava errado. A tecnologia alcançou. E agora, 32 anos depois, ele está enfrentando a justiça. Se você está achando essas informações valiosas, se está aprendendo coisas sobre este caso frio que não sabia antes, me faça um favor agora. Aperte o botão de like. Sério, eu sei que parece uma coisa pequena, mas faz uma diferença massiva. O algoritmo do YouTube empurra conteúdo baseado em engajamento. E cada like diz à plataforma que essa história importa, que as pessoas ainda se importam com justiça, mesmo 32 anos depois. Seu engajamento nos ajuda a trazer atenção a vítimas cujos casos esfriaram. Mantenha a história delas viva. Coloca pressão no sistema para continuar trabalhando nesses casos esquecidos. Então aperte o botão de like, deixe um comentário, compartilhe este vídeo com alguém que segue casos frios e precisa ouvir essa história. Agora, vamos falar sobre o que este caso significa para as centenas de outros casos frios pelo país, com evidências de DNA não resolvidas guardadas em armazenamento. Este caso de Sacramento de 1992 não é único. É um de centenas, possivelmente milhares, de casos frios pelos Estados Unidos que têm evidência de DNA, mas nenhuma correspondência no CODIS. Casos dos anos 1970, 80, 90 e início dos anos 2000, onde investigadores coletaram DNA, inseriram em bancos de dados e então viram o caso esfriar quando nenhuma correspondência apareceu. Por décadas, aqueles casos pareciam insolúveis. O DNA era valioso para excluir suspeitos, mas sem uma correspondência de banco de dados ou uma pessoa específica para compará-lo, não podia identificar o perpetrador. Famílias esperaram por justiça que parecia que nunca viria. Mas a análise genealógica de DNA mudou essa equação inteiramente. Está fornecendo um caminho adiante para casos que eram considerados becos sem saída. E a taxa de sucesso é notável. Desde a prisão do Golden State Killer em 2018, a análise genealógica de DNA foi usada para resolver mais de 200 casos frios nacionalmente. Assassinatos de 40, 50 até 60 anos atrás. Casos onde as famílias das vítimas haviam desistido da esperança. Casos onde os investigadores originais haviam se aposentado ou falecido. Casos que pareciam impossíveis de resolver. Esses não são apenas sucessos aleatórios. São investigações metódicas usando técnicas comprovadas. A metodologia é refinada a cada caso. Genealogistas genéticos estão ficando melhores em construir árvores genealógicas precisas mais rapidamente. Laboratórios estão ficando melhores em extrair DNA utilizável de evidências mais antigas e degradadas.
Bancos de dados estão crescendo maiores a cada ano, conforme mais pessoas submetem testes de DNA para propósitos de ancestralidade. O sucesso neste caso de Sacramento de 1992 demonstra vários pontos importantes sobre investigações modernas de casos frios. Primeiro, evidências não expiram. O DNA coletado em 1992 era tão válido em 2024 quanto era 32 anos atrás porque foi adequadamente preservado. Armazenamento importa. Documentação importa. Seguir protocolos adequados de manuseio de evidências importa. Aqueles investigadores de 1992 que cuidadosamente coletaram e preservaram aquela evidência deram a seus colegas de 2024 as ferramentas para resolver o caso. Segundo, a tecnologia eventualmente alcança. Em 1992, a análise genealógica de DNA era ficção científica. Não era nem teoricamente possível porque os bancos de dados e a indústria de testes de DNA de consumidor não existiam. Mas a tecnologia avançou. A genética de consumidor se tornou popular. Bancos de dados cresceram. Metodologias foram desenvolvidas. E, de repente, casos que eram insolúveis em 1992 se tornaram solúveis em 2024. Terceiro, unidades de casos frios precisam de recursos e treinamento. A unidade de casos frios do escritório do xerife do condado de Sacramento não apenas teve sorte. Eles ativamente revisaram seus casos antigos, identificaram aqueles adequados para análise genealógica, fizeram parcerias com especialistas que entendiam a tecnologia e, metodicamente, trabalharam através do processo. Isso requer financiamento, treinamento e comprometimento institucional para resolver casos antigos. Quarto, essas investigações levam tempo. Não foi um processo rápido. Da decisão de buscar análise genealógica até a prisão, levou aproximadamente 2 anos de trabalho. Construir as árvores genealógicas, reduzir suspeitos, conduzir vigilância, coletar DNA abandonado, esperar por resultados de laboratório, construir um caso processável. Investigações de casos frios não se movem na velocidade de casos frescos, mas eles se movem. E quinto, justiça atrasada não é justiça negada. 32 anos é muito tempo, mas não é tempo demais. A família da vítima esperou 3 décadas, mas finalmente estão vendo a pessoa responsável ser responsabilizada. Isso importa. Envia uma mensagem para outras famílias esperando por justiça. Não desistam da esperança. A tecnologia está resolvendo casos que pareciam insolúveis. Este caso também destaca porque é tão importante para as pessoas entenderem como a análise genealógica de DNA funciona e por que participar em bancos de dados de DNA de consumidor, mesmo apenas para propósitos de ancestralidade, pode ajudar a resolver crimes violentos. Quando você submete seu DNA a uma empresa de teste de consumidor e carrega seus resultados em um banco de dados como GEDmatch, você está potencialmente ajudando a resolver casos frios. Não porque você é um suspeito, mas porque você pode ser um parente distante de alguém que cometeu um crime décadas atrás. Seu DNA pode ser a correspondência parcial que ajuda genealogistas a construir a árvore genealógica que leva a um suspeito. Algumas pessoas têm preocupações de privacidade sobre isso, e essas preocupações são legítimas e valem discutir. Mas muitos dos principais bancos de dados genealógicos agora têm políticas claras sobre o uso de aplicação da lei. GEDmatch, por exemplo, permite usuários optar por entrar ou sair de correspondência de aplicação da lei. Se você opta por entrar, seu DNA pode ser usado para ajudar a resolver crimes violentos. Se você opta por sair, não pode. E é importante entender que ser uma correspondência de DNA não faz você um suspeito. Faz você uma ferramenta para construir uma árvore genealógica. Genealogistas não estão investigando você. Eles estão usando seus dados genéticos para mapear relacionamentos familiares que podem levar a alguém que cometeu um crime décadas antes de você nem ter nascido. O crescimento desses bancos de dados está diretamente correlacionado com a taxa de sucesso de investigações genealógicas. Quanto mais pessoas participam, mais provável é que qualquer DNA de cena de crime dado terá correspondências parciais que podem ser usadas para a construção de árvore genealógica. Cada pessoa que carrega seu DNA torna mais provável que casos frios antigos sejam resolvidos. Antes de encerrarmos, quero saber algo. Você segue outros casos frios? Você tem seguido um caso por anos esperando por uma descoberta? Deixe o nome do caso nos comentários.
Estou curioso sobre quais casos não resolvidos estão no seu radar. Quais casos frios você quer ver resolvidos? Agora, vamos juntar o que acontece a seguir neste caso e o que significa para investigações de casos frios seguindo adiante. O suspeito preso em março de 2024 está atualmente aguardando julgamento no Condado de Sacramento. Ele está enfrentando acusações sérias relacionadas ao crime de 1992. O caso da acusação é construído em múltiplos elementos. A análise genealógica de DNA que o identificou como suspeito, a comparação direta de DNA abandonado que confirma a correspondência, a evidência física da cena do crime e declarações de testemunhas de 1992. Advogados de defesa em casos de DNA genealógico frequentemente levantam vários argumentos. Eles desafiam a confiabilidade da análise genealógica, argumentando que árvores genealógicas podem conter erros ou que a metodologia não é cientificamente rigorosa o suficiente. Eles argumentam que a coleta de DNA abandonado violou os direitos de privacidade de seu cliente. Eles questionam a cadeia de custódia para evidências que foram armazenadas por décadas. Eles buscam excluir a evidência de DNA ou desafiar como é apresentada a um júri. Mas esses desafios têm sido amplamente mal-sucedidos em casos que foram a julgamento até agora. Tribunais geralmente aceitaram análise genealógica de DNA como uma ferramenta investigativa legítima, similar a usar testemunhas ou dicas para identificar suspeitos. A comparação direta de DNA, a correspondência entre o DNA do suspeito e a evidência da cena do crime, se mantém independentemente de como os investigadores identificaram o suspeito em primeiro lugar. A coleta de DNA abandonado também foi mantida repetidamente. Tribunais consistentemente decidiram que não há expectativa de privacidade para itens descartados em locais públicos. Uma vez que você joga fora uma xícara de café ou cigarro, você abandonou qualquer interesse de privacidade no DNA que contém. E a cadeia de custódia para evidências antigas, embora cuidadosamente escrutinizada, geralmente se mantém se protocolos adequados foram seguidos durante coleta e armazenamento inicial. O fato de que evidências têm 32 anos não as torna inválidas. Apenas significa que a acusação precisa demonstrar que foram adequadamente preservadas. Este caso provavelmente prosseguirá para julgamento a menos que o réu aceite um acordo de confissão. A evidência de DNA é forte. A investigação foi minuciosa. A análise genealógica será explicada ao júri. E a menos que algo inesperado aconteça, justiça finalmente será servida 32 anos após o crime. Após 32 anos, o caso está selado. A justiça está finalmente chegando. Se você ainda não se inscreveu no Cold Case, o que está esperando? Nós cobrimos casos exatamente como este. Casos que esfriaram por anos, até décadas. Casos onde nova tecnologia, novas testemunhas ou novos detetives estão finalmente trazendo justiça. E você não vai querer perder o que acontece a seguir neste caso, ou nas dúzias de outros casos frios que estamos rastreando. Aperte o botão de inscrição agora. Ative as notificações para ser alertado no momento em que lançamos atualizações sobre este caso ou cobrimos novos casos frios sendo resolvidos com a mesma tecnologia. A revolução do DNA genealógico está apenas começando. Centenas de casos frios estão sendo revisados agora. Prisões estão acontecendo. Justiça está sendo servida décadas após famílias pensarem que a esperança estava perdida. Você seguiu a evidência até aqui. Você viu quão forte o caso é após todos esses anos. Agora fique conosco enquanto assistimos a justiça finalmente se desenrolar. Inscreva-se agora. Nós cobrimos muito terreno nesta investigação. 32 anos de espera. Evidência de DNA que ficou em armazenamento por 3 décadas, adequadamente preservada e documentada. Tecnologia que não existia em 1992, mas revolucionou investigações de casos frios até 2024. Análise genealógica que transformou parentes distantes em pistas investigativas. Trabalho de detetive tradicional que confirmou as descobertas genealógicas com comparação direta de DNA. E, finalmente, uma prisão após mais de 3 décadas. Este caso representa o melhor do que é possível quando investigações de casos frios são feitas corretamente. Os investigadores originais, em 1992, coletaram e preservaram evidências adequadamente, dando a seus sucessores as ferramentas para resolver o caso décadas depois.
Os detetives de casos frios em 2024 se recusaram a aceitar que 32 anos eram tempo demais, que o caso era insolúvel, que a família nunca veria justiça. Eles usaram todas as ferramentas disponíveis. Fizeram parceria com especialistas em análise genealógica de DNA. Metodicamente, construíram árvores genealógicas a partir de correspondências distantes de DNA. Reduziram suspeitos através de investigação tradicional. Coletaram DNA abandonado para comparação direta. Construíram um caso sólido que se manterá em tribunal. Esta vítima merecia segurança e proteção. A família merecia justiça que não levasse 32 anos para chegar. Mas o sistema falhou com eles em 1992. A tecnologia não existia para resolver o caso então. Os bancos de dados não eram grandes o suficiente. A metodologia não havia sido desenvolvida. Por 32 anos, a família viveu sem respostas, sem encerramento, sem ver a pessoa responsável sendo responsabilizada. Eles suportaram 3 décadas de espera, se perguntando se a justiça algum dia viria. Mas a história deles não acabou. Após 32 anos, este caso finalmente tem resolução. As evidências que foram coletadas em 1992 finalmente levaram a uma prisão. A pessoa responsável enfrentará julgamento. E se a justiça for servida do jeito que deveria ser, eles passarão o resto da vida na prisão pelo que fizeram há mais de 3 décadas. Esta vítima não pode ser trazida de volta. Essa é a tragédia que não podemos desfazer. E não podemos devolver à família os 32 anos que passaram esperando por respostas. Mas podemos garantir que este caso finalmente resulte em responsabilização. Podemos garantir que a pessoa responsável enfrente consequências, mesmo 32 anos depois. Podemos garantir que a história seja contada, o caso seja resolvido e a memória seja honrada com a justiça que deveria ter vindo décadas atrás. Este caso estava frio por 32 anos, mas não está mais frio. A justiça está chegando, e está chegando porque as evidências nunca desapareceram, porque a tecnologia alcançou, porque detetives de casos frios se recusaram a desistir, porque o DNA que foi coletado e preservado em 1992 foi finalmente analisado com as ferramentas pelas quais estava esperando. Por 32 anos, o suspeito pensou que tinha escapado. Ele estava errado. Descanse em paz. Após 32 anos, a justiça está finalmente aqui. Se este caso frio te comoveu, se você quer ver mais casos resolvidos após décadas, se você acredita que 32 anos é muito tempo para esperar, mas melhor do que nunca, não esqueça de apertar o botão de like e se inscrever no Cold Case. Estamos rastreando investigações de DNA genealógico pelo país. Casos dos anos 70, 80 e 90 que estão finalmente sendo resolvidos. Você não vai querer perder essas histórias de justiça atrasada, mas não negada. Deixe um comentário com seus pensamentos. Você acha que mais unidades de casos frios deveriam estar usando DNA genealógico? Qual caso você quer ver resolvido a seguir? E compartilhe este vídeo com qualquer um que segue True Crime e precisa ouvir que casos frios podem ser resolvidos, mesmo após 32 anos. A espera acabou. A justiça chegou. E há centenas de casos mais esperando pela mesma descoberta.